Então, o nosso tema é regeneração, não é? Regeneração. E hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, não é? Então, quando você pegar essa aula no YouTube, você verá aqui, não é, que ela começa com um quadro, não é, de Jesus conversando com Nicodemos lá em João 3, não é? Onde Jesus vai dizer para Nicodemos que importa que ele nasça de novo, não é? Então, a regeneração, um novo nascimento. Só para nós fazermos uma recapitulação geral, né, uma revisão geral, então nós vimos que a justificação é uma declaração autoritativa feita por um juiz justo. Né? Então a justificação é uma declaração, né, de um juiz justo que me declara justificado. Né? Ou seja, que cancela os meus débitos. Essa semana eu participo de dois grupos no Facebook, não é, que tentam abordar teologia, não é, mas fazem de uma maneira bastante complexa, e eu vejo que a complexidade da abordagem dessas pessoas se dá precisamente porque essas pessoas não têm a menor noção do que é teologia reformada, do que é uma teologia sadia. Então, elas ficam ali, né, como cegos, tateando, não é, na esperança de, no muito atirar, encontre alguma coisa decente. Né? E o que é engraçado nesses grupos, né, eu tenho percebido isso, é que as pessoas elas têm uma dificuldade em entender teologia. Né? Então, sempre que você fala teologia, essas pessoas já ficam armadas. Opa, teologia é coisa de homens. Teologia é coisa de tradição humana. Isso aí é coisa de catolicismo, não é coisa de gente crente, não. Né? E aí o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas elas acabam caindo numa só sorte de heresias porque elas não se aprofundam numa teologia, né? Elas não sabem o que elas estão vendo, falta, não é, interpretação de texto, então as pessoas têm uma carência enorme, né, do que vem antes da teologia, que é interpretação de texto, aula de língua portuguesa, interpretar texto, né? Então as pessoas elas vão, né, sempre se colocando ali como intérpretes da palavra. Mas o que eu vejo geralmente, ou é o legalismo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, não é? O legalismo, e geralmente as pessoas são legalistas naquilo que elas podem fazer, não é? Eu sempre falo isso para vocês na igreja, irmãos. O legalista, ele é legalista naquilo que ele pode, certo? Naquilo que ele não pode, naquilo que ele não consegue controlar, ele não é legalista. Ele não é legalista. Ou eu vejo liberalismo, as pessoas querendo liberar geral e oferecer um evangelho bastante diluído, não é? Então a igreja evangélica caminha nessas duas vertentes opostas, né, e heréticas. Falta um bom senso, né, e a boa interpretação. Então, recentemente eu vi um post em um desses grupos que falava o seguinte: como um Deus justo, não é, perdoa os pecados, não é, e por que Jesus tem que morrer na cruz, né? Falta, quando você vê um post que questiona a doutrina da justificação, você tem aí um problema, né, da base da teologia cristã, ou seja, essa pessoa, na denominação que ela frequenta, e eu não sei qual é a denominação que ela frequenta, ela não teve acesso nem mesmo a uma escola de catecúmenos, né? Ela não teve acesso nem mesmo ao leite. Né? Então isso é muito grave mesmo. Então, aí eu tentei, em parcas palavras, explicar basicamente isso que nós estamos cansados de falar, não é? Que Deus, nós contraímos uma dívida com o Senhor no Éden, não é? É uma dívida eterna, porque nós ferimos um Deus eterno, nós desobedecemos um Deus eterno, né? Boa noite, Célia, Deus abençoe sua vida, tá? Melhoras, continua melhorando, tá bom? Então, o que acontece? Deus não pode simplesmente jogar o pecado debaixo do tapete e falar assim, ó, tá perdoado, não é? Eu vou fazer vista grossa, né? Qual seria a diferença desse Deus ou daquele policial que faz vista grossa para um motorista bêbado? Né? Não teria diferença alguma. Se Deus
faz isso, ele não seria um juiz justo. E como ele é justo, ele não pode agir dessa maneira. Então, aquilo que ele disse que aconteceria, ou seja, a morte, não é? Ou seja, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Essa morte deveria se cumprir. Ela se cumpriu efetivamente, imediatamente espiritual, não é? Nossos primeiros pais, naquele exato momento que comeram do fruto, eles morreram espiritualmente, de tal maneira que eles não conseguiram mais enxergar, não é? Enxergar a eles próprios com pureza. Eles se repararam nus, eles sentiram medo de Deus, se esconderam, não é? Então, essa é a realidade nua e crua, não é? A morte física, ela foi gradativa. Todos morreram. E todos nós morreremos, todos nós provaremos da morte, não é? Exceto aqueles que estiverem vivos, não é, no dia da vinda do Senhor. Esses terão seus corpos, se encontrarão com Jesus nos ares e terão seus corpos transformados. Mas o fato é que o que acontece? Onde entra Jesus nessa equação? A morte de Cristo, ela garante a justiça de Deus. Por quê? Jesus, ele se torna o nosso Goel, o nosso resgatador. Ele assume a nossa dívida para ele. Por isso ele precisava ser e continuar sendo completamente homem. Por isso Jesus, ele se encarnou ali na manjedoura de Belém, certo? Porque só sendo completamente homem, ele poderia interceder por nós, ele poderia ser nosso representante. Ao mesmo tempo, ele precisava ser completamente Deus, e continua sendo, porque só assim não seria consumido pela ira de Deus. Então, na cruz do Calvário, no sangue de Cristo, nós temos nossa justificação, a qual nós recebemos pela fé. Então, ali na cruz, no sangue que Jesus derramou na cruz, nós temos a certeza de que nossos débitos foram perdoados, que nós não devemos mais nada ao Senhor, não é? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu citei Romanos 8, versículo 1, e depois Romanos 5, versículo 1. Agora, não existe só, se nós tivéssemos só a justificação, pronto, você não deve mais nada, daqui para frente é por conta sua, né? Nós já estaríamos devendo novamente, certo? Então, o que o Senhor fez? O Senhor nos deu a regeneração. E o que é a regeneração? É um poderoso ato criativo, não é? Sabe aquela história, puxa, do jeito que eu sou, só fazendo de novo? Você já viu essa questão, não é verdade? Olha, do jeito que eu sou, só fazendo de novo, pastor, só nascendo de novo. Exatamente, a regeneração é exatamente isso. Ele é um ato poderoso, é um poderoso ato criativo de Deus. Deus nos recria na regeneração. E na regeneração, nós obtemos o quê? Primeiramente, nós somos novas criaturas, não é? Nós somos novos homens. Nós temos um novo coração. E nós temos um novo nascimento e uma nova natureza. O tema de hoje é um novo nascimento. Por isso, aqui no slide, nós vemos a figura, não é, de uma planta, né, nascendo, não é, essa questão do novo nascimento. Semana passada, nós falamos sobre um novo coração. Nós temos que entender, irmãos, que todo homem regenerado, ele é um milagre ambulante, certo? Então, a partir do momento que você foi regenerado por Cristo, que você foi trazido da morte para a vida, você é um milagre ambulante, né? Você é como Lázaro, que foi resgatado da morte e evidencia, não é, a presença de Jesus. Não é à toa, não é? Queria saudar aqui o Washington e a Amanda, Deus abençoe a vida de vocês. Não é à toa, irmãos, que quando Jesus, não é, os judeus começaram a perseguir qualquer menção a Jesus, Lázaro acabou tendo que morrer, não é? Foi morto. Por quê?
Porque a vida dele era um sinal vivo da presença de Jesus, não é? E nós precisamos viver assim. As pessoas precisam enxergar em nós um antes e um depois, não é? Semana passada nós falamos sobre um novo coração. Então nós recebemos um novo coração de Deus. Então a gente canta isso, né? Recebi o novo coração do Pai, um coração regenerado, não é? A gente canta isso, mas às vezes a gente não percebe a grandiosidade desse ato. Nós recebemos um novo coração. E ao recebermos um novo coração, não é? Isso não é uma exortação, olha, tenha um coração novo, haja com um coração novo. Isso é uma promessa, né? Nós vimos lá Ezequiel 36, de 25 a 32, onde o Senhor nos promete um coração novo, né? Um coração de carne no lugar de um coração de pedra. E isso mostra pra gente que nós precisamos ter vidas transformadas, não é? Que nós precisamos não de exortações, mas de confiar nessa promessa que se realiza em nossas vidas, não é? Então, a existência de um novo coração, ela é vista em uma vida transformada porque ela não é uma mera exortação. Ela não depende de mim, única e exclusivamente. Ela depende de Deus, da graça, não é? Segundo, ter um novo coração é fazer parte dessa nova aliança. E nós vimos isso lá em Jeremias 31, de 31 a 34, não é? Onde diz que a lei seria gravada em nosso coração. Então, diferente da lei de Moisés lá no Pentateuco, em que ela foi gravada em pedras e foi guardada ali na Arca da Aliança, essa nova aliança, ela seria feita dentro do nosso coração. Essa lei seria gravada em nosso coração. De tal maneira que você não tem uma justiça externa, que está fora de você, mas uma justiça interna, não é? Então, você tem uma vida transformada e porque você é uma pessoa transformada, você tem atitudes diferentes, não é? Então, ou seja, qual é a barreira para mim e para você voltarmos ao pecado? Qual é a barreira que nos separa das superstições que nós largamos, do pecado que nós deixamos, da vida dissoluta que alguns deixaram? Meus irmãos, obviamente, não há nenhuma barreira externa. Não é? Não há nenhuma barreira externa. Não há um policial na nossa porta, não é? Nem um anjo com uma espada desembainhada, nos impedindo de fazer aquilo que desagrade a Deus. As barreiras, elas são internas. E qual é essa barreira? Nós temos um coração transformado. Nós temos um novo coração, não é? Por último, nós vimos que há 3 grandes certezas do crente. Primeira grande certeza do crente é que nós temos um só coração. Todos nós que fomos regenerados, nós temos um mesmo coração. Nós temos as mesmas aptidões, os mesmos desejos, não é? Todos nós seguimos um só caminho. Ninguém pode se dizer regenerado e seguir por outro caminho que não seja o do Senhor. E também nós almejamos uma só santidade, um só modelo de vida, né? Nós somos chamados a sermos santos, como o Senhor é santo, certo? É claro que a santidade, ela vai utilizar em muito a nossa livre agência, as nossas aptidões, as nossas vontades, que devem ser mortificadas em Cristo, né? O cristão, nós veremos isso hoje durante a nossa aula, ele ainda está propenso ao pecado, não é? Mas ele não vive mais no pecado. O pecado não é a regra de vida do cristão, certo? Mas, em grande medida, ou seja, a maior parte, não é, da potência que nos leva a uma vida que agrada a Deus, vem da graça, não é? O Senhor nos dá graça para fazermos aquilo que Ele almeja, que ele quer de nós. Então, sem a graça de Deus que nos é dada, não é? Nós não poderíamos almejar uma vida de santidade, porque nós sequer conheceríamos o que é a santidade, não é? Pensar diferente disso, pensar que o homem pode agradar a Deus sem a graça,
além de ser uma coisa sem graça, não é? É uma heresia, é o pelagianismo, né, que foi condenado pela igreja primitiva, não é? O pelagianismo ele vai dizer que o homem, que o pecado original não existe, que o homem pode agradar a Deus pelas suas obras. E isso é um grande desvario e uma doutrina que não se coaduna com as doutrinas bíblicas, ok? Queria saudar aqui o evangelista Almir e Alia, o meu irmão reverendo Everton, não é? Reverendo Elton, desculpe. Desculpe, reverendo. É a mesma igreja, mas são pessoas diferentes. Né? Reverendo Elton, meu irmão de armas, né? E aqui o professor João, a Márcia, os filhos, não é? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à nossa live, tá bom? Então, irmãos, aí quando nós vamos refletir sobre essa questão do novo nascimento, não é? Então, é aquela história, né, do fazer de novo. Fazer de novo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 3, de 3 a 8. João 3, de 3 a 8. João 3, de 3 a 8. É a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos, não é? Vamos começar desde o versículo 1, não é? Mas antes vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Senhor, vivemos dias maus, vivemos dias de pandemia, em que nós estamos reclusos em nossos lares, sendo obrigados a práticas que nós não estamos acostumados, como essa de cultuarmos e estudarmos via uma câmera, não é? Nós gostamos do contato físico, de estarmos juntos, de abraçarmos, de conversarmos, mas isso, por enquanto, Senhor, nos está sendo vedado. E nós sabemos que o Senhor tem permitido isso, Senhor, para que nós possamos entender aqueles que são perseguidos, aqueles que passam dificuldade no mundo, não é? Irmãos nossos hoje em países como Irã, como a China, que são como a Coreia, não é? A Coreia comunista, que são perseguidos e que não podem professar publicamente a sua fé. Senhor, nos ajuda nesse momento de dificuldades, limitações, a pensarmos nesses nossos irmãos e a orarmos por eles. Também, Senhor, nós queremos te pedir por aqueles que padecem, por aqueles que estão internados, pelas famílias enlutadas, Deus. Queremos te pedir, Senhor, especialmente pela vida da Marlene, a esposa do diácono Vanderlei, que está internada, pela vida da Célia, que está se recuperando da cirurgia. Senhor, olha, Senhor, pela vida dos nossos idosos, as pessoas idosas da nossa igreja, que por causa de suas comorbidades estão no grupo de risco. Olha por cada pessoa de nossa igreja, Senhor, especialmente nos faça fiéis, Deus. Nos faça fiéis para que testemunhemos o teu santo e bendito nome nesses dias maus. Permita, Senhor, que passando pelo vale da sombra da morte, sintamos o consolo do teu cajado e do teu bordão, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós pedimos isso em nome do pastor que deu a vida por nós, Jesus Cristo, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, né? Vitória do povo, né? Nico, né? Vitória do povo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Veja como ele começa o diálogo, né? Sabemos. Primeiramente ele vai, não é? Ele vai ter com o Senhor à noite. À noite. Nós podemos ver nessa questão de ir ter com o Senhor à noite duas coisas importantes, né? A primeira é que ele não queria ser reconhecido. Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus, mas ele não queria ser reconhecido como alguém que assim acreditava, não é? Por quê? Ele não queria ser estigmatizado, não é, como alguém que seguia Jesus, obviamente, né? Ele era uma pessoa que tinha uma fama a zelar e não podia
ser visto ali tratando com Jesus, não é? Ele queria uma fé bastante pessoal, bastante individual e a moda dele, segundo as limitações dele, não é? E nós vamos perceber no decorrer do texto que isso é impossível. Há muitas pessoas que querem, como Nicodemos nessa fase aqui, né, antes de nascer de novo, querem ter com Jesus uma relação meramente né, de aparências, não é? Então, Nicodemos aqui ele foi convencido racionalmente pelas evidências de Jesus, que Jesus vinha do Pai, não é? Mas ainda o seu coração continua petrificado, não é? E aqui, veja, ele vai falar, né, Rabi, mestre, ele reconhece Jesus como mestre, né, Rabi. Sabemos, isso mostra que o grupo, não só ele, mas o grupo que discute com ele, as pessoas com quem ele tem conversado, chegaram à mesma conclusão que ele. Isso mostra, irmãos, que racionalmente é possível se entender que Jesus, não é uma figura proeminente. Você se lembra, por exemplo, quando os discípulos voltaram das grandes missões ali, não é? Em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Né? E a resposta que eles dão são respostas muito importantes. Olha, o Senhor é um profeta, não é? Elias, não é? João Batista. O próprio Herodes acreditava que Jesus era João Batista, não é? Que havia ressuscitado dos mortos. Mas aí ele vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí Pedro, representando os demais, toma a palavra e diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, Simão, filho de Jonas, não foi carne ou sangue, ou seja, não foi a razão humana, não foram seres humanos que te revelaram isso, mas foi o Espírito de meu Pai. Ou seja, é possível que as pessoas entendam que Jesus é um profeta, é uma figura proeminente, é um revolucionário, é um educador, é um modelo de inteligência. Se você for à livraria, você vai encontrar títulos nessa linha, né? A inteligência de Jesus, né? E assim por diante. Então você racionalmente é possível chegar até aí. Aonde não é possível chegar é entender que ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é aquele que o Senhor prometera a nossos pais em Gênesis 3,15. E isso é necessário fé. E a graça e a fé não vêm de nós, são dons de Deus. Paulo nos mostra isso lá em Efésios 2:8, não é? Então aí é necessário um poder do alto. Neste momento, Nicodemos está aqui alheio, apenas no nível racional, não é? E aí ele vai dizer assim: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, né? E isso para Nicodemos, nessa fase, assim como para as pessoas não regeneradas, já é o mais alto grau que se pode dar a alguém, inclusive a Jesus, não é? As pessoas vão achar que ninguém duvida que Jesus é um mestre vindo de Deus. O problema é que essas pessoas colocam Jesus, porque não são regeneradas, no mesmo patamar de outras pessoas que elas julgam mestres, não é? Então Maomé, Buda, Mahatma Gandhi e assim por diante. Também são pessoas que o mundo tem como mestres e que vê nessas pessoas algo de extraordinário, então algo de divino. Então colocam Jesus nesse mesmo patamar. Fazem o quê? Enriquecem a humanidade e empobrecem a divindade, não é? Porque quando você coloca Jesus no mesmo patamar de mestres humanos, você está fazendo o quê? Você está empobrecendo a divindade, ou seja, você não reconhece a glória de Cristo. Né? E esse é um terrível pecado, porque o objetivo do homem, o fim do homem, é glorificar a Deus
e se alegrar em Deus para sempre. Então, quando nós não reconhecemos a glória de Deus, a soberania de Deus, e nós estamos empobrecendo a sua divindade, não é? Colocando-a no nível mais baixo e mais rasteiro da natureza humana. E isso é agradável aos homens, por quê? Porque quanto mais rebaixado o Senhor for, não é? Mais fácil é para nós segui-lo, não é? É como uma pessoa louca que corta os pés da escada para que ele suba com mais segurança. De fato, ele diminui, você cortar os pés da escada, diminui o risco de uma queda fatal, mas não te leva onde você quer ir, né? Essa é a metáfora, né, que é possível se fazer nesse momento. Agora, por outro lado, quando você coloca no mesmo patamar de Cristo pessoas proeminentes da humanidade, você está enriquecendo a humanidade. E isso é tentador ao homem. É tentador ao homem ver nos seus semelhantes, não é, qualidades divinas. Por quê? Nós não precisamos seguir a Jesus, não precisamos ter vida de santidade para angariarmos esses predicativos. Podemos viver a nossa moda, a nossa maneira, não é? Nesse patamar, Nicodemos se encontra no mesmo nível daquelas pessoas que os discípulos citaram ali em Mateus capítulo 16, né? Quando disseram que as pessoas diziam que Jesus era de fato alguém importante, mas faltava aquelas pessoas o Espírito Santo, faltava aquelas pessoas que elas fossem regeneradas, não é? Ou seja, eles acreditavam que ele poderia ser João Batista, que ele poderia ser Jeremias, que ele poderia ser Elias, ou qualquer um dos profetas, mas não o Messias, não é? Nicodemos está nesse mesmo patamar, racional, rasteiro, né? E aí, veja só, não é? Porque ninguém pode... Por que ele chegou a esse ponto? Como ele chegou a essa questão? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, racionalmente, ele diz o seguinte: olha, ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, eu cheguei a essa conclusão por essa via, por essa medida. Ok? Aí veja só o que acontece aqui. Jesus vai dizer para Nicodemos algo que ele não esperava. Porque Nicodemos, ele está oferecendo a Jesus predicativos que os outros judeus não davam. Os fariseus não viam Jesus dessa maneira de forma alguma. Boa noite, Maria, Deus te abençoe. Quem mais está aqui com a gente? Ô, Silvinha, Deus abençoe sua vida. Né? Então, os demais judeus não viam assim. Os demais judeus viam Jesus como alguém que estava transtornando a terra, estava disseminando confusões, não é? Então, Nicodemos achava que ele seria até elogiado por Jesus, Jesus seria amigo dele, mas Jesus surpreende Nicodemos aqui com uma informação que ele não esperava. Olha só, não é? O que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim: puxa, Nicodemos, que bom, ainda bem que alguém reconheceu, não é? Não, Jesus vai dizer para ele assim: olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus, ele é enfático. Olha, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você verá apenas essa parte superficial. Superficial. Você apenas ficará no nível das especulações. Você não terá uma vida, não é, de intimidade. Você não verá o reino de Deus. Né? E aí, olha só. A isso perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Uai, gente, o que aconteceu com Nicodemos aqui?
ele faltou na aula de estilística? Ele faltou na aula de linguagem figurada? Ninguém explicou para ele que existia linguagem figurada, que às vezes nós podemos usar metáforas, comparações, não é? Metonímias para enriquecermos nossa comunicação. Meus irmãos, não há linguagem mais metafórica do que a dos orientais, não é? Eu, por exemplo, estou lendo aqui o Profeta, né, de Khalil Gibran, né? Khalil Gibran Khalil. E é um livro lindíssimo, né? Porque traz aquela poesia oriental, não é? Cheia de metáforas, cheia de imagens, né? Os orientais fazem muito isso, os judeus fazem muito isso, não é? Os judeus, eles eram especialistas em criar metáforas, em criar histórias para explicar a lei, né? Esses eram os dois midrashes judaicos, né? Um midrash, ele fazia o quê? Ele explicava a lei nas suas minúcias, não é? Como as pessoas deveriam andar, não é? E depois outro midrash era explicar aquela explicação teórica por meio de uma parábola, de uma história, não é? Então, os judeus, mais do que ninguém, utilizavam parábolas. Há momentos em que Jesus usa parábolas e os judeus compreendem que Jesus estava falando deles. Então, Nicodemos não tem problema com interpretação de texto, né? E não reprovaria no Enem. Então, qual é o problema de Nicodemos? Aqui eu cito no slide um texto do Donald Carson, né, o comentário de João. E ele vai dizer o seguinte: para um homem como Nicodemos, entrar no reino de Deus não tinha nada a ver com transformação de caráter da pessoa. Não tinha que se regenerar, não tinha que nascer de novo, não tinha que ter uma nova vida, um novo caráter, não é? Por que isso, irmãos? Porque até hoje os judeus pensam assim. Os judeus entendem que a salvação deles está garantida pelo simples fato de eles serem judeus. Então é uma questão de nacionalidade, certo? Então eu sou judeu, você percebe isso, por exemplo, nas discussões que Jesus tem com os judeus, não é? Você percebe isso lá em João 8, não é? Quando Jesus vai dizer aquela frase, né, aquele versículo ficou célebre, né, nesses últimos anos, mas pouco compreendido, né? A verdade vos libertará, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é? O que é conhecer a verdade lá no texto bíblico, não é? As pessoas têm feito uma paráfrase desse texto, uma paródia desse versículo e aplicado a outras coisas, né? Mas ali era conhecer que Jesus é o Cristo, né? Porque há uma discussão que começa no capítulo 6 de João, em que se discute quem é superior, se é Jesus ou se é Moisés. E essa discussão vai se estendendo, né? E Jesus, lá no capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: ó, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, eles eram servos da mentira. Boa noite, Áurea, boa noite, seu Dimas, Deus abençoe vocês, boa noite, Daniel. Então, se eles conhecessem a verdade, ou seja, que Jesus é o Cristo, eles seriam libertos. Qual é a resposta dos judeus para Jesus? Olha, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Ou seja, nós podemos até ser exilados, nós somos escravos no Egito, né? Fomos exilados no Egito, fomos para a Babilônia, mas nós somos judeus. O judeu, ele é judeu onde quer que ele esteja. Ele pode estar aqui no Brasil, na África, na Oceania, ele vai ser membro daquele país, ele vai trabalhar por aquele país, mas antes de tudo ele vai ser judeu, ele vai dizer assim: olha, eu sou judeu, certo? Então a salvação para o judeu está ligada à sua origem, né? O fato de ele ser filho de Abraão, ele ser descendência de Abraão, por isso ele vai receber as promessas. Por isso Paulo, lá em Romanos 9, ele vai mostrar que a promessa não falhou. Porque qual era o argumento dos judeus? Olha, para nós acreditarmos em Jesus, nós precisamos acreditar que a promessa tenha falhado. E Paulo vai falar: não, não é assim.
A promessa não falhou. Por quê? Nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, Paulo está mostrando uma doutrina que nos é muito cara, que é as duas igrejas que convivem paralelamente. Nós temos a igreja visível, não é? E quem faz parte da igreja visível? Todas as pessoas que têm o nome, não é, arrolado no livro de Atas do Conselho. Então, para você fazer parte da igreja visível, falando de igrejas presbiterianas, tá? Eu não sei como que é o molde de outras denominações, mas na nossa igreja, na nossa denominação, para você fazer parte da igreja visível, basta que você tenha sido batizado, né, feito a sala de catecúmenos, feito a sua pública profissão de fé, e você está arrolado como membro comungante da igreja, ponto. Né? Agora, mais importante que isso, né, é que você tenha o seu nome no livro da vida. Né? Na hora do juízo, não é o livro de ata que vai ser examinado, né? Já foi exaustivamente examinado pelo presbitério, né? Pelos sínodos, pelo Supremo Concílio. Agora, o livro que vai ser examinado é o livro da vida. Então, se o seu nome não estiver lá, né, é um problema. Ou seja, então nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Quem que é a igreja invisível? São aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Efésios 2:4. Né? Então, irmãos, veja só que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo que a mesma coisa acontecia com Israel. Nem todos os que nasciam em Israel eram de fato israelitas. E ele vai dar dois exemplos disso. Ele vai dar o exemplo de Ismael, não é? Porque Ismael, apesar de ser filho de Abraão, ele não era descendente da promessa, a promessa foi dada a Isaac, e ele vai mostrar Esaú, não é? Que Esaú, já desde o ventre materno, o Senhor disse a Rebeca, não é? Que ele havia amado Jacó e odiado Esaú, antes que qualquer um deles fizesse aquilo que fariam para que merecessem, né, o amor ou o ódio de Deus. Né? Então, meus irmãos, Paulo resolve esse problema ali. Olha, o Israel, ele é espiritual. O Israel é espiritual. Não é? Não basta eu ser descendente de Abraão. Ismael e Esaú também o eram e não fizeram parte da promessa. Então, não basta você fazer parte da igreja. Se você não tiver nessa igreja invisível, se você não foi regenerado, você não faz parte dessa promessa. Certo? Então, Nicodemos estava nessa visão. Olha, para eu ver o reino de Deus, basta que eu seja de Israel. Não é? Basta que eu seja de Israel. Eu não preciso transformar o meu caráter. Não é? E aí Carson continua. Mas com a participação na ressurreição da vida, na nova ordem que Deus poderosamente constituíra no fim da história, não há evidência de que ele estivesse propositadamente sentindo o impacto do famoso suspiro de Tennyson. Tennyson é o Alfred Lord Tennyson, não é? Um grande escritor. Ele vai dizer o seguinte: quem me dera um homem surgisse em mim para que o homem que eu sou tivesse um fim. Né? Palavras de Tennyson. Aqui o Carlos está usando isso, né? Que o Nicodemos, ele não está ali diante de Jesus convicto de que ele tem que morrer enquanto Nicodemos para que um novo Nicodemos nascesse. Ele não tem aquela convicção de Paulo em Gálatas 2:20, quando Paulo diz: não, já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. Não é? Aqui, Nicodemos está apenas no nível da superfície, não é? Então ele vai dizer assim: olha, para que eu tenho que nascer de novo? É possível um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Não é? Então ele está questionando, quando ele interpreta a fala de Jesus literalmente, ele está questionando a validade disso. É necessário que eu nasça de novo para ver o reino de Deus? Quem disse isso? Por quê? Não é? E aí, meus irmãos, Jesus continua o texto. Veja só, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é? Então é necessário nascer, ou seja, não literalmente, Jesus vai mostrar para ele, ou seja,
da água e do Espírito. São duas referências importantes. Nascer da água aqui é o grande sinal do cristianismo, o sinal que substitui a circuncisão, que é o batismo, né? Mas não basta nascer só do batismo. Ser só batizado é meramente fazer parte do hall de membros de uma igreja. É necessário nascer do Espírito. Nós já falamos sobre isso, né, quando tratamos sobre sacramento, em algumas aulas. Nós falamos que o sacramento ele é um gesto visível, sensível, não é? Que a igreja empreende. Então a igreja batiza as pessoas, ela consagra os elementos da ceia, não é? Dentro das suas ordens, dentro dos seus costumes, não é? Contudo, irmãos, aqueles elementos, eles não têm um poder em si. Então, por exemplo, nós pastores deixamos muito claro à igreja que o pão não continuará sendo pão e que o fruto da videira continuará sendo fruto da videira, não é? Mas reconhecemos neles a presença espiritual de Jesus Cristo, que nutre e fortalece a igreja até o dia que ela banqueteará com Cristo na Jerusalém Celeste. A mesma coisa, a água ela não tem um poder em si, porque se fosse assim, bastava nós tomarmos um caminhão semelhante do corpo de bombeiro, não é? E enchermos ali de água e sairmos despejando nas pessoas na rua, né? E pastores de diferentes denominações poderiam ali orando e falando as palavras que Jesus mandou que fossem ditas, né? Se fosse necessário, as pessoas poderiam oferecer o nome e nós iríamos batizando essas pessoas de forma, né, em massa, né? O batismo não é uma vacina, né? O batismo é um sacramento. Então, obviamente isso não dá certo. Por quê? Porque juntamente com o sinal visível, é necessário que haja um elemento invisível, que é a ação do Espírito Santo. Queria saudar aqui o Eli, a Sandra, a Nelisa e a Letícia. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Então, juntamente com esse elemento visível, há um elemento invisível, que é o Espírito Santo, que age no coração, ou seja, que torna eficaz aquele elemento que foi empregado pela igreja. Não é? Então, eu cito aqui, há um texto fantástico do Charles Hodge, né? Ganhei do Eli esse texto, onde ele vai ter uma comparação muito interessante, não é? Que a água, se você deixar a água parada em um copo, ela não vai passar da temperatura ambiente. Agora, se você colocar essa mesma água ali no fogão, ela vai ferver, ela vai até evaporar, não é? Ou seja, para que o sinal do batismo tenha a eficácia que nós desejamos, é necessário que o Senhor empreenda, não é, a eficácia desse sinal pela ação do Espírito Santo, não é? E ele fará isso com aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, não é? Então isso tem que ficar muito claro para a gente, não é? Por isso Jesus está dizendo, é necessário nascer da água e do Espírito, não é? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, não é? Então, irmãos, aqui nós vemos essa necessidade, Jesus mostra essa necessidade daquele que foi regenerado nascer de novo, não é? Então, aquela história, puxa, pastor, do jeito que eu sou, eu tenho que morrer para ser outra pessoa. É verdade, é verdade. Todos nós precisamos morrer, não é? Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos 6 que pelo batismo nós somos crucificados com Cristo para que o nosso velho homem morresse na cruz. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitássemos com Cristo. Ali, na morte do nosso velho homem na cruz do Calvário, personificado no batismo, nós temos uma nova vida. Nós somos resgatados, de tal maneira que nós não precisamos mais servir ao pecado, porque nós somos desarraigados do reino das trevas e plantados no reino da luz, no reino de Cristo. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, o novo nascimento, ele é uma realidade radical.
radical, fundamental. Há uma mudança na raiz das coisas. Há uma radicalidade nesse novo nascimento. Nós não podemos dizer que nascemos de novo e continuarmos vivendo como vivíamos antes de conhecer a Jesus Cristo de forma plena. Então, quando nós vemos esse texto aqui de Jesus e Nicodemos, nós aprendemos, não é, que se tornar cristão é, na verdade, nascer uma segunda vez. Nascer uma segunda vez. Então pense, o seu nascimento físico, né? Você não existia, e a partir do momento que sua mãe ficou grávida e deu à luz a você, você passou a existir na natureza, certo? A mesma coisa acontece quando nós nascemos de novo. Nós passamos a existir espiritualmente. Por quê? Efésios 2, né? Efésios capítulo 2. Nós estávamos... Qual era a nossa realidade antes de Cristo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Eu acho interessante as pessoas do discurso nesse texto. Paulo começa falando vós Efésios, não é? Vós, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vós andastes outrora. Então, vocês andaram nos delitos e pecados, não é? Era possível ver essa morte na maneira como vocês se comportavam, né? Vocês andavam segundo o curso deste mundo, ou seja, o que era certo para vocês era aquilo que era certo para o mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então há uma maneira, né, uma maneira dos filhos da desobediência procederem. Ou seja, aquelas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, elas têm um modo de operação, elas têm um modus operandi, né, pré-estabelecido. Né? Elas têm uma maneira de conceber o mundo, de conceber os juízos de valor, elas têm um paradigma que elas seguem de forma ininterrupta. Não é? O que colocou, e aí Paulo vai dizer o seguinte, no qual todos nós andamos outrora. Aí Paulo se coloca nesse mesmo patamar. Ou seja, vocês andaram em vossos delitos e pecados como pagãos, mas eu também andei, eu também senti a atuação desse espírito dos filhos da desobediência na minha vida, quando outrora eu estava ali perseguindo os cristãos, quando eu servia com zelo aquilo que desagradava a Deus, não é? Mas aí vai dizer o seguinte, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou, e estando nós mortos, agora ele passou a falar nós. Eu também estava morto. Vocês estão mortos. Nós todos estavam mortos. Não é? Aqui no versículo 4. Em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Nós recebemos essa vida juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo venceu a morte, ele venceu o pecado, ele nos justificou na cruz do Calvário, nós recebemos a vida que vem de Jesus. E aí ele vai nos dizer, olha que coisa linda, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Então nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus é o sustentáculo da igreja, não é? Então, assim como o seu nascimento fez com que nada fosse igual para sempre, ou seja, porque você passou a existir, você passou a ser um RG, você passou a ser um CPF, o nascimento espiritual também muda as coisas de forma completa, de tal maneira que o novo nascimento não é algo que foi adicionado à sua vida. Ele é a própria vida que você tem. Então, se você está vivo, ou seja, se você está buscando conhecer mais de Jesus, se você está assistindo esse vídeo, isso já demonstra que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. E você quer conhecer mais das coisas do Senhor. Não é? Então, meus irmãos, o novo nascimento está na própria existência do cristão. Ou seja, aquele que de fato, que genuinamente é um cristão, ele não pode viver sem que tenha nascido de novo. Ou seja, o cristão não é um mero bajulador, não é uma pessoa que encontra predicativos para Jesus. Não, não é isso que o cristão é. O cristão é mais do que isso. O cristão é alguém que nasceu de novo, que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Esse nascimento, ele não só é radical, porque ele transforma a sua vida, ele transforma você para sempre, mas ele é real. Ele não pode ser uma coisa abstrata, não é que só eu vejo, que só eu percebo. Não, esse novo nascimento ele tem que ser real, ele tem que ser concreto, não é? O novo nascimento é um nascimento verdadeiro, não é? Imagina que a mulher vai para a maternidade para ter bebê e aí dão ali para ela a certidão de nascimento, né? O número da identidade da criança e ela fala assim, mas cadê o bebê? Não, já nasceu. Né? Ó, tanto é que nasceu que está aqui a certidão de nascimento, está aqui o número do RG, o número do CPF dessa criança, está tudo aqui certinho. Você já pode reconhecer que ele foi nascido. Mas é assim, não é loucura, mas é assim que muitas pessoas agem. Há muitos cristãos agindo assim. Se dizem cristãos, mas apenas por quê? Porque vão à igreja, porque tem um horário da semana, né? E às vezes cumprem esse horário muito mal, não é? Acabam faltando muito mais do que indo, não é? Então, simplesmente porque pertencem a uma igreja, que frequentam uma igreja, porque simplesmente são filhos de pais crentes, não é? Há muitas pessoas que vivem assim, que o cristianismo, esse novo nascimento, não é real, não é? Então, 1 João 3,9, nós vemos claramente isso, né? 1 João 3, versículo 9. Né? Aqui João vai falar sobre a nossa realidade em Cristo. Né? E depois eu queria fazer uma comparação com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Né? 1 João 3, né, terceiro capítulo, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, ou seja, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, aquele que foi regenerado, que recebeu, que é uma nova criatura, um novo homem, recebeu um novo coração, que tem um novo nascimento, uma nova natureza, essa pessoa não pode continuar andando no pecado. Né? E nós vamos ver no decorrer dessa aula que isso não quer dizer que nós não estamos propensos ao pecado. Certo? Aqui quer dizer que o pecado não é mais uma regra para as nossas vidas. Não é? Agora eu queria que você comparasse esse texto com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Né? 2 Pedro 1,4. Olha o que Pedro diz. Né? Começando no versículo 3.
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, não é? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, não é? Então veja aqui, né? Pedro começa dizendo: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, né? Ou seja, aqui é aquela ideia de que o Senhor que nos chamou, né? Aquela ideia de Paulo, de Romanos 8, né? Que o mesmo Senhor que nos justificou, ele nos regenerou, não é? Nós fomos introduzidos ali numa corrente, não é? De uma ordem da salvação, não é? Que não pode ser quebrada, não é? Então, veja, né? Lá em Romanos 8, então aqui, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, esse também chamou. Aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, o Senhor não só nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, como também Ele nos deu os meios para que nós assim vivamos. É a mesma coisa que acontece lá em Efésios 2:10, quando o Espírito Santo diz por Paulo, não é, que nós somos feitos em Cristo para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, então o Senhor, né, o mesmo Senhor que nos chamou, não é, que nos conheceu, nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos glorificou, não é? Então ele deu os meios, não é, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, não é? Então, pelas quais, não é, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais o quê? Né? Pela glória e virtude, né? Então, pela glória e virtude, não é? Para que nós somos chamados, né? Então o Senhor nos chamou para essa glória que nós teremos no céu e para essa virtude, para essa vida cristã que nós vivemos. Então, as quais, né, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, quando eu vivo na perspectiva da glória e vivo de maneira virtuosa, e isso é graça, não é? Eu tenho sido amparado pelas promessas de Deus, né? Para que por elas o quê? Pelas promessas, né, vos torneis comparticipantes da natureza divina. A mesma ideia lá que Paulo vai dizer em Romanos, que nós somos co-herdeiros com Cristo, não é? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, ou seja, quando eu vivo pela virtude, pela glória, pelas perspectivas da virtude e da glória, o Senhor está operando na minha vida, porque eu estou andando pelas promessas que o Senhor me fez, de eu ser coparticipante da natureza divina, não é? E vivendo assim, o Senhor vem me livrando, não é, das corrupções do mundo, das paixões do mundo. Então eu vivo de uma maneira totalmente diferente daquela que eu vivia. É a mesma coisa que João está falando lá em 1 João 3,9. Aquele que nasceu de novo não vive no pecado, certo? Por isso mesmo, né, vos reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade o amor, porque todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutíferos, né? Infrutuosos,
pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, não estão o quê? O que não está presente? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, ou seja, essa vida virtuosa que nós recebemos de Deus, né? Se a minha vida não demonstra esses predicativos, isso mostra que eu sou o quê? Veja só, eu sou alguém inativo e infrutuoso, não é? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Me falta conhecer mais, me falta mais intimidade com Deus, né? Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Na verdade, aqui no grego a palavra é míope, né? Por quê? Olha só, vendo só o que está de perto. O cego não vê o que está de perto. Aqui é um problema de tradução, tá, gente? Aqui a palavra é míope, né? Ou seja, o cego ele não vê nem de perto nem de longe, né? Cego não usa, o cego não precisa de lente, né? O cego é cego. Agora, se ele vê, né, só o que está de perto, né? Ele é míope, né? Esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Então, ou seja, a pessoa que não tem uma vida cristã autêntica, ela vive na superficialidade. É como o Nicodemos. Olha, nós reconhecemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se o Senhor não estiver, se Deus não estiver com ele. Então, ele vive na superficialidade, é uma pessoa míope. Ou seja, eu digo que eu sou cristão, mas eu sou um cristão apenas da superfície. Eu não me aprofundo, né? É aquela história, né, do JMC da fumaça, né? O cara é fumaça. Por quê? A fumaça está sempre fora do fogo, né? Ela mostra onde tem fogo, mas ela está sempre para fora, né? Ela não está dentro do fogo. E às vezes esse é o cristão fumaça. Ele está ali, né? Ele está rodeando o fogo, mas não se aprofunda, ele fica sempre na superfície, né? A realidade do novo nascimento possui duas implicações muito importantes. Primeiro, ela nos mostra porque um verdadeiro cristão não vive em pecado. É aquilo que nós vimos em 1 João 3,9. Aquele que nasceu em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não vive em pecado, não é? Qualquer verdadeiro, aqui eu estou citando Charles Slater, qualquer verdadeiro crente que tente retornar aos seus antigos caminhos irá, em última análise, se encontrar incapaz de fazê-lo. O pecado vai contra a própria natureza que ele odeia. Ou seja, a sua antiga vida se tornou tão nojenta a ele que ele não quer mais voltar àquilo. É aquilo que nós falávamos na aula passada, quando nós tratávamos de um novo coração, que a regeneração é ter um novo coração. Nós falávamos o quê? Que as barreiras que nos impedem ao pecado não estão fora de nós. Se você não vai ao pecado porque o seu pastor é rígido, porque os presbíteros vão pegar no seu pé, porque o seu pai e a sua mãe são rigorosos, você tem um problema sério, porque um dia você vai ter um pastor que não seja tão rígido, ou um dia você nem vai ter pastor. Um dia talvez você não ligue mais para que os presbíteros pensem. Um dia os pais não vão estar mais presentes, e aí você vai ser um escravo dos seus desejos. E esse é um grande problema, né? Isso evidencia que você não foi regenerado. As barreiras são internas. Ou seja, é aquilo que Davi vai dizer lá no Salmo 139, né? Não aborreço, Senhor, aqueles que te aborrecem, né? Eu não aborreço, Senhor, aqueles que te aborrecem. Essa é a conclusão que Davi faz no Salmo 139, diante daqueles que não glorificam a Deus, né? Que não buscam o Senhor. Olha só, rapidamente. Tomar a Deus que desses cabo do perverso, Salmo 139, versículo 19. Tomar a Deus que desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Ou seja, a minha conduta causa asco, aborrecimento àqueles que se aborrecem das coisas de Deus. Se
eu busco a Deus, mas o mundo me adora, tem um problema aí. Eu não estou buscando a Deus da maneira correta. Por quê? É aquilo que o Espírito Santo fala por Paulo, né? Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, não é? As igrejas ali da Ásia Menor, como Esmirna e Filadélfia, por estarem buscando o Senhor da maneira correta, estavam sendo perseguidas. Membros estavam sendo presos, ela não tinha expressão na sociedade porque estavam sendo perseguidas pela sociedade, pelo mundo, não é? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É isso que Jesus deixa muito claro em João 17. Então, aborreço-os com ódio consumado, não é? Para mim são inimigos de fato. Então o mundo, para mim, é inimigo. Aqueles que não buscam a Deus são meus inimigos de fato. Não é? Sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o Senhor conhece o meu coração, porque só Deus pode sondar mente e coração. Né? Lembra o que o Senhor diz, que Jesus diz à igreja de Tiatira? Né? E conhecerão, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Né? Só Deus, nem o diabo pode fazer isso. Né? Só ele sonda mente e coração. Eu estava assistindo um filme no Netflix ontem, né? Enquanto trabalhava de madrugada, chama Livrai-nos do Mal. Né? E ele mostra ali aquela ideia, né, de padre, diabo e o exorcismo, né? Aquela ideia já matada desde o Exorcista, lá no século passado, mas é sempre uma história que o diabo ele conhece todas as coisas, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece o seu coração, e ele vai usar isso contra você. Não, meus irmãos, só Deus conhece meu coração, só Deus conhece a minha mente. O diabo é um vendedor de mentiras. Ele é um vendedor de falsas promessas. Ele é um cobrador de contas pagas por Cristo na cruz do Calvário. Certo? Então, eu sou incapaz de voltar à minha antiga vida porque eu tenho uma nova vida, melhor em Cristo. É claro que nós não podemos viver dessa maneira. Eu sou incapaz, eu não vou voltar à minha antiga. Então eu posso me arriscar, eu posso fazer coisas, né, do arco da velha, porque eu não vou voltar, né? Tome cuidado, irmãos, né? A Pedro vai dizer que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar. Então nós precisamos ter cuidado com isso, não é? Tá bom, né? Minha assessora aqui disse que meu tempo já acabou, né? Só vou acabar esse próximo slide, não é? Aprendemos a segunda questão importante, não é? Que nós compreendemos a partir do novo nascimento, né? Que esse novo nascimento ele é real. Aprendemos a partir da realidade do novo nascimento a forma como todo cristão deve se enxergar. Então, como eu devo me enxergar? Como alguém que foi regenerado, né? E aqui eu queria explicar de maneira mais detida, antes de nós acabarmos a aula, essa realidade de 1 João 3,9. Então, o que quer dizer? O que João queria dizer quando ele disse, olha, aquele que nasceu em Cristo não vive pecando? Nós temos que entender que João, ele está falando contra quem é o outro. Lembra que nós falamos sempre isso? Quando a gente produz um texto, a gente sempre está tendo em mente um outro para quem a gente está se dirigindo, quem a gente está atacando, a gente está se comunicando com esse outro, né? Quem é o outro que João está atacando? Os gnósticos, né? O pré-gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina herética, né? Cujos adeptos, alguns supunham que o pecado não tinha problema. Né? Por quê? Esse conhecimento, essa gnosis que eles tinham de Deus, os tornou perfeitos. Então o pecado não existe mais para mim, porque eu sou perfeito. Né? Outros iam dizer o seguinte, olha, o pecado não importa mais, porque ele não pode mais me prejudicar, porque eu tenho essa gnose, eu fui iluminado por Deus, então eu estou livre do pecado. Essas duas ideias estão erradas e são perigosas. Por quê, irmãos? Porque a primeira ideia, ela faz o quê? A primeira ideia, ela é cega quanto ao pecado. Então os gnósticos,
Alguns deles eram cegos quanto ao pecado, né? É como você ter um animal perigoso em casa e você não perceber a movimentação que ele está fazendo para te atacar, né? Então, eu preciso entender que o pecado ele é universal. João mostra isso, né? João declara a universalidade do pecado, né? Mesmo no cristão. A segunda ideia que os gnósticos tinham, né, de que, olha, o pecado não vai prejudicar aquele que tem um conhecimento mais aprofundado de Deus, né? Ela não vê a gravidade do pecado, como o pecado pode me causar a morte, né? Como João debate essa ideia? Ele declara a incompatibilidade do cristão com o pecado. Então aqui, no 1 João 3,9, ele está dizendo isso para esses gnósticos, que acham que o pecado, o pecado ele só está no corpo, ele não pode atingir a minha alma, eu posso pecar, mas olha, isso aí não vai ter problema nenhum para mim, eu peço perdão para Deus. João está dizendo o seguinte, olha, se você pensa assim, você não nasceu de novo, você não é uma pessoa regenerada. Então o cristão não é mais um pecador, né? O cristão não é mais um pecador, de tal maneira que ele vive no pecado, né? Que o pecado é a regra da vida dele, não é? Nós fomos regenerados. E aqui eu queria citar Lucas 6, 32 a 34. Nós estamos terminando a nossa aula. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então nós vivemos essa perspectiva. Nós não somos mais como o mundo, né? Nós somos santos. Essa é a ideia, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, né? Olha aqui o que Paulo vai dizer lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Veja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então nós somos santos, essa é a nossa realidade, né? Isso não quer dizer, isso não significa que o cristão não peque e que o pecado não seja sedutor à sua carne, certo? O que significa eu não ser mais um pecador e eu ser santo? Que a verdadeira natureza, não é? O que ele verdadeiramente é lá no fundo, ele ama a Deus e a santidade. Ou seja, ele pode até cair em pecado, ele pode até ter seus deslizes, mas o Espírito Santo convencerá do seu pecado e ele se arrependerá. Então, o novo nascimento ele é soberano, ele depende exclusivamente de Deus. O novo nascimento depende, em última instância, da vontade de Deus, né? Lembra lá de 1 João? Irmãos, eu estou chegando no final da aula, tá? Só para nós terminarmos esse assunto hoje. Evangelho de João, o prólogo de João. Aqui ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz aos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, no caso aqui João Batista. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Essa luz é o verbo, é Jesus, né? A fim de que todos
virem a crer por intermédio dele. Então ele é esse instrumento, né? Aquele que fecha o Antigo Testamento e abre o Novo, né? Os profetas. Ele não era luz, João não era luz, né? Mas veio para que testificasse da luz de Jesus, né? A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, ou seja, a revelação ela está ali, não é, aberta a todas as pessoas, né? Ou seja, é o chamado geral da igreja. A igreja é essencialmente evangelística e a palavra está aberta a todos. Agora, essa revelação vai ser eficaz apenas para aqueles que tiveram seu coração regenerado, né, que foram nascidos de novo por causa do Espírito Santo. Então veja, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, Jesus ele não foi completamente criado por todos, não é? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então ele nasceu ali no seio de Israel, mas Israel não o reconheceu como Messias, mesmo que tivessem condições para fazer isso, né? Eles pecaram contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão. Mas a todos quanto o receberam, veja só, chamado eficaz, aqueles que tiveram o seu coração, sua vida regenerada, então são nova criatura, novos homens, tiveram um novo coração, nasceram de novo, têm uma nova natureza, esses receberam Jesus, né? Receberam Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes, né? Quem deu? O Senhor, Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não eram filhos de Deus. Você se lembra lá em Efésios 2, eles eram filhos da desobediência. Ninguém nasce filho de Deus. Não é porque você é criatura de Deus que você é filho de Deus. Nós nascemos filhos da desobediência. Efésios 2 diz isso. Nós fomos feitos filhos de Deus. Essa é uma atitude soberana. Soberana de Deus, uma atitude monergística. Não é? Nós somos feitos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. E aí olha que coisa linda, foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Todo aquele que proclamar o nome do Senhor será salvo. Os quais não nasceram do sangue. Então você não é crente porque o seu pai é crente, não vem na genética. Né? Nem da vontade da carne, não é porque as pessoas da sua família são crentes e querem que você seja crente, que você é crente, né? Nem da vontade do homem, não é porque o seu patrão quer que você seja crente, que você vai ser crente, mas da vontade de Deus. Então, é isso aqui, meus irmãos. Esse novo nascimento é uma vontade soberana de Deus, né? O agir de Deus, Jesus compara ao vento. Né, lá, quando ele está falando a Nicodemos, ele compara o agir de Deus, né, ao vento. Né? 1 João 3,8, né, o Evangelho de João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem. Né? Até mesmo as pessoas mais improváveis podem ser salvas, como Saulo, que perseguia os cristãos, mas agora, né, depois do caminho de Damasco, depois de ser batizado por Ananias, se torna grande pregador do evangelho. Né? Ou o ladrão da cruz, né? Pessoas improváveis. Se a regeneração dependesse de homens, da minha vontade, da vontade do sangue, da vontade da carne, da vontade dos homens, então quem seria regenerado? Aquele que fosse mais receptivo à vontade de Deus. Seria uma capacidade intelectual. E você viu que isso não dá certo. Capacidade intelectual te leva até apenas a superfície. Não muda a vida, não muda o coração. Não faz nascer de novo. Então, o que faz você ser uma nova pessoa? A vontade de Deus. E aqui eu cito Khalil Gibran, né, um livro Profeta, quando ele vai fazer uma pergunta retórica, né? Sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do Onipotente? Ou uma flauta para que o seu sopro me atravesse?
Olha que duas imagens lindas, né? O ser humano é como uma harpa. Uma harpa parada, sem que alguém toque, ela é só um monte de cordas, né? Ali pregadas em um lugar. Agora, o que faz aquela harpa ter vida, ter música? Uma pessoa que saiba tocá-la. Você pega ali uma flauta parada num lugar, ela é apenas um cano metálico com furos. Agora, quando uma pessoa que sabe tocar flauta pega aquela flauta, ela traz vida ali, ela traz música. Nós somos essa flauta, essa harpa, onde perpassa esse sopro de Deus. Né? O nascimento físico e a filiação a uma família no sentido natural, é que eu estou citando F.F. Bruce, né? São questões de parentesco sanguíneo, são produto do desejo do corpo, ou seja, da carne. Não tem implicações pejorativas aqui. Resultam na vontade do homem. Né? O nascimento espiritual é a entrada na família do pai. Né? Depende de fatores bem diferentes. Né? Ou seja, a fé, a ter fé em Jesus Cristo. Né? Esse novo nascimento, ele é conhecimento. Né? Esse movimento pode vir da forma de um poderoso temporal, né, que destrói. Então, você vê aqui, né, que a regeneração, ela pode ser como a de Paulo, que o derrubou do cavalo, que o cegou, que o levou cego e humilhado a Damasco para ele ser batizado. Ou ela pode acontecer quase que naturalmente, uma pessoa que nasce numa família do Evangelho, mas ela sempre vai acontecer, não importando as suas proporções. O movimento do Espírito de Deus é evidenciado pelos efeitos que ele produz. Aquilo que Simonton dizia, né? Simonton vai falar assim, por que eu tenho que fazer a publicação de fé? Porque eu reconheço que eu não sou mais o homem que eu era antes. Não é? Então, aqui, esse novo nascimento, ele é misterioso. Ninguém pode, né, colocar freios, nem limites ao agir de Deus. Né? Ele é como o vento. O Espírito Santo é uma pessoa e nós não podemos colocar paradigmas na ação do Espírito Santo. E aqui eu termino com esse texto do Carson. A pessoa que é nascida do Espírito não pode ser controlada nem entendida por pessoas que experimentam apenas um nascimento, que estão na carne. Como o nascimento da água e do Espírito é baseado em Ezequiel 36. Você lembra de Ezequiel 36, de 25 a 27? Ali, quando o Espírito sopra sobre o vale dos ossos secos, né? Então Ezequiel profetiza, aqueles ossos vão se juntando, vão criando músculo, carne, pele, mas não tinha vida. Quando aqueles corpos mortos têm vida? Quando se proclama o Espírito. Lá em Ezequiel, o sopro, o Espírito de Deus, o Ruá, vem sobre o vale dos ossos secos, e os ossos são revividos. O povo de Deus vem à vida. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Conosco, não é? Ele não tem origem no destino de Deus invisível. Ou seja, ele tem origem no destino no Deus invisível. Assim como nós não vemos o ar, nós sabemos que ele existe, não é? Ele não se dá pela decisão humana, não é? Mas nós somos nascidos de Deus. Tanto o mistério quanto o inegável poder do Espírito de Deus são mostrados nas Escrituras, a que Nicodemos havia devotado tantos anos de estudo. Ou seja, Nicodemos havia estudado a palavra, mas não havia sido perpetrado por ela, não havia sido transpassado por ela. Não é? Meus irmãos, que Deus nos ajude a não só ler as Escrituras, mas para que nós vivamos as Escrituras, que elas tenham morada em nosso coração. E eu queria orar pela sua vida, pedindo desculpa por nós termos nos atrasado. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de aula. Obrigado pelas nossas vidas e porque o Senhor tem nos sustentado. Nos ajuda, Senhor, em tudo o que estamos fazendo. Nós te agradecemos em nome de Jesus hoje e sempre.